Pessoal, estou colocando aqui para gravar. Eu não vou ver o chat por enquanto, tá? Sábado você vai deixar para o Romeu, então. Como assim? Sábado vai deixar para o Romeu? Todo sábado para o Romeu? Ah, eu não revi, Isa. Desculpa, mas eu acabei não revendo aquele gráfico, tá? Mil perdões. Tem alguma coisa errada nele que um ponto ficou fora da curva. Mas depois eu volto nele, Isa. Uma hora que eu conseguir ver a aula gravada, eu volto nele. Pessoal, eu estou compartilhando a tela com vocês, então agora eu não estou vendo o chat, tá? Caso eu já tenha feito esse exercício com vocês, vocês me avisem, por favor. Hoje é uma aulinha só, então vamos aproveitá-la para fazer alguns exercícios. Não são os mesmos da lista, tá? Então vamos lá. Uma esfera de aço é abandonada numa rampa inclinada, na qual está colocada uma fita métrica, graduada em centímetros, como representa a figura. Sabendo que a aceleração escalar da esfera é praticamente constante, igual a 5 metros por segundo ao quadrado, calcule sua velocidade escalar v no final da rampa. Então, antes de começar a resolver esse exercício, pessoal, algumas dicas para vocês. Sempre que vocês forem resolver um exercício de física que não tenha figura, façam uma figura, tá? E nessa figura vocês coloquem todas as informações numéricas que aparecem no exercício. Nesse caso, já veio a figura, então eu não vou precisar fazer o desenho. Segunda dica que eu vou dar para vocês. Escrevam todas as equações que vocês precisam numa folhinha de papel e deixem do lado de vocês na hora das resoluções. Que expressões que tem que ter nessas folhinhas? Nessas folhinhas, ou nessa folhinha que for ficar do lado de vocês, coloquem a função horária da velocidade, tá? P igual a V0 mais AT. Lembrando, V, velocidade final, V0, velocidade inicial, A, aceleração, T, o tempo. Sorvetão, aqui eu vou escrever sorvetão como ΔS igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. Lembrando que esse ΔS, ele é posição final menos posição inicial. Ou ainda, deixem a expressão de Torricelli, V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Velocidade final, velocidade inicial, aceleração e distância percorrida. Nesse exercício, o que eu sei? Eu sei que existe uma fita métrica graduada, e ela está graduada em centímetros. Olha a figura. Na figura tem uma bolinha azul, tá? E o que eu sei dessa bolinha azul? Eu sei, logo no início do problema, que ela foi abandonada, desprezada. Largaram ela em cima dessa superfície inclinada. Abandonada significa que a velocidade inicial vale 0. E isso também aparece na figura para mim, ó. Velocidade inicial, 0. Mas ela não foi abandonada em qualquer posição. Olha na fita métrica, onde é que ela foi abandonada? Ela foi abandonada numa posição que a gente chama de posição inicial, S0, que de acordo com a fita métrica vale 20 centímetros. E aí o que aconteceu com essa bolinha? Ela desceu a rampa. Ela desceu a rampa com uma aceleração que está no enunciado do exercício de 5 metros por segundo ao quadrado. Quando eu olho na figura de novo, eu vejo que ela terminou a rampa numa posição que vale 180 centímetros. Então, eu sei a posição final. E a pergunta do problema está aparecendo aqui na figura. Quanto vale a velocidade final? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o deslocamento que essa bolinha teve, que é o tal do ΔS. Posição final
menos posição inicial. A posição final é o 180, a posição inicial é o 20, portanto, isso vai dar 160 centímetros. Então, achei a distância que a bolinha percorreu. Agora, eu vou converter a unidade de medida. Por qual motivo eu vou converter a unidade de medida? O deslocamento que eu calculei aparece em centímetros. Na aceleração, aparece a unidade metros, o que significa que aceleração e deslocamento não estão com a mesma unidade de medida. Ou eu converto esse metros para centímetros, ou eu converto centímetros para metros, tanto faz. Eu vou converter os 160 centímetros para metros, tá? Então, eu vou ficar com 1 metro equivale a 160 centímetros. Opa, um metro equivale a 100 centímetros. Perdão. 1 metro tem 100 centímetros. Eu quero saber quantos metros tem 160 centímetros. Multiplica cruzado. O 100 multiplica o x e o 1 multiplica o 160. Daqui eu tiro, então, que o x é 160 dividido por 100. O que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Ficou, então, 1,6 metros. Tá, mas, Glaucia, essa não era a pergunta do problema. A única coisa que eu fiz até agora foi olhar os dados, analisar a figura e fazer uma conversão de unidade. Agora eu vou responder o problema. O problema quer saber a velocidade final. Eu vou olhar as minhas expressões. Se eu for na primeira função, que é o voat, v igual a v0 mais at, eu não consigo achar a velocidade final. Por qual motivo? Porque eu não tenho tempo no enunciado do exercício. Eu sei a velocidade inicial, porque eu sei que ele partiu do repouso. Eu sei a aceleração, porque está no enunciado do exercício, mas eu não tenho t. Se eu não tenho t, eu vou descartar, a princípio, essa função. A segunda função, que é o sorvetão, que é a função da posição, eu também não vou usar, porque nela não aparece velocidade final. E a pergunta do meu problema é a velocidade final. Então, que opção sobrou para mim? Usar a expressão de Torricelli. Nos dados do problema, não aparece informação nenhuma sobre o tempo. Isso já era uma dica para eu usar o Torricelli. Se não tem tempo, é a equação de velocidades e aceleração e deslocamento que eu vou usar. Velocidade final, essa aqui é a pergunta do meu problema. Velocidade inicial, partiu do repouso, é 0. 2 vezes a aceleração, que está no enunciado, 5, vezes o deslocamento, que é 1,6. A velocidade final, então, vai ficar 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 1,6 vai me dar 16. O V, portanto, vai ser a raiz quadrada de 16, que vai me dar 4 metros por segundo. Então, com isso, eu consegui resolver esse problema. Tem outros caminhos para resolver esse problema? Sim. Eu poderia começar pela expressão do sorvetão e descobrir o tempo. De que maneira? Troco o ΔS por 1,6, troco o V0 por 0, troca a aceleração por 5 e calculo o T. Depois que calculou o tempo, vai na primeira expressão, troca o V0 por 0, troca o A por 5 e troca o tempo pelo resultado que você achou na sua continha anterior. Vai dar 4 metros por segundo no final a resposta? Sem sombra de dúvidas, se você não errar na matemática, vai. A questão é que se eu usar as duas expressões, eu faço mais contas. Sendo que se eu uso a equação do Torricelli, eu acabo fazendo uma continha só. Ok?
Pessoal, vou tirar os meus rabiscos, vou ficar só com a resolução em PowerPoint. Então, quem não copiou tudo, tira uma foto da tela, ou pede para alguém tirar, colocar no WhatsApp para vocês. Eu vou para a resolução que está em PowerPoint e aí eu vou olhar o chat. Ok? Tô indo devagar aqui na minha fala, tô indo devagar aqui na minha escrita. Nossa, melhoras aí pro Tiago, que tá fazendo cirurgia no joelho. Ótimo, Pedro. Eu tô sentindo que eu tô devagar, mas eu tô com um pouco de problema de garganta, por isso até que eu tô indo devagar. Darvensky, tudo bem, depois assistir a aula gravada, depois para gravar, né? Eu acho que eu pus para gravar, deixa eu ver aqui. Coloquei para gravar, porque eu sempre me atrapalho. Olha, apresentação em PowerPoint tem a resolução, que é do livro aonde eu peguei, tá? Não aparece delta S escrito na equação. Aparece posição final menos a posição inicial. Tá certo? E aí eu converti, ou melhor, o livro converteu os 20 centímetros para metros, 1,8 para metros. Ai, tá demorando para melhorar, Pedro, mas eu vou melhorar sim. Vou para o próximo exemplo, beleza? Aí depois eu faço a chamadinha com vocês. Então, próximo exemplo. Esse eu vou resolver de dois jeitos para vocês. Eu vou resolver do jeito que eu faço com uma expressão só e de um jeito que eu uso duas expressões, só para vocês verem que o resultado é o mesmo, mas eu dou um pouquinho mais de voltas quando eu uso duas expressões. Então, o que eu falei para vocês? Ou faz um desenho, ou separa todos os dados do problema, tá? O que o problema me diz? Um carro a 90 quilômetros por hora. Então, vai lá, desenha um carro, não precisa ser tão lindo quanto o meu, mas desenha um carro. E o que você sabe desse carro? Ele está a 90 quilômetros por hora. É a primeira velocidade que aparece, portanto, essa é a velocidade inicial dele. Coloquei na figura e escrevi isso nos dados. Não precisa fazer os dois, ou faz um ou faz outro. Ou faz os dois, se quiser. Um carro a 90 quilômetros por hora é freado uniformemente com uma aceleração escalar de 2,5 metros por segundo. O que ele quer dizer quando ele fala aceleração escalar ou ainda usa o termo em módulo? Ele está querendo dizer que ele está te dando o valor da aceleração, mas sem dizer se ela é positiva ou se ela é negativa. Tá? Ele só disse, olha, existe uma aceleração aí no problema, que vale 2,5 metros por segundo ao quadrado. Mas o que a gente já percebe é o seguinte, se ele está freando, ele está desacelerando. Se ele está desacelerando, então nós vamos pôr um sinalzinho de menos na frente dessa aceleração. Ele não está aumentando a velocidade, ele está diminuindo a velocidade. E aí o problema diz ainda assim, ó, até parar. Se ele está parando, isso significa que eu sei a outra velocidade dele, que é a velocidade final. Ela vale zero. Então, eu sei a velocidade inicial, eu sei a velocidade final e eu sei a aceleração. Não posso perder o sinalzinho de menos, senão eu erro o problema. Determine a variação do espaço. O que significa variação do espaço? Significa a distância que ele percorreu. E a distância que ele percorreu, eu uso o símbolo ΔS. Portanto, essa é a pergunta do meu exercício. Quanto vale o ΔS? Ou faz um desenho mostrando a situação, ou separa as informações numericamente ali num cantinho. Lembram que eu disse que sempre que eu for fazer o exercício, mantenha o papelzinho do lado com as expressões V igual a V0 mais AT, ΔS igual a V0T mais AT quadrado sobre 2, V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Deixe isso pertinho de vocês.
E aí vocês vão ver onde vocês vão encaixar os dados na função, para ver qual delas responde a pergunta do problema. Antes de buscar a função, eu vou olhar as unidades de medida. Aqui aparecem quilômetros por hora e aparece metros por segundo ao quadrado. Eu tenho unidades diferentes. Então, o que eu vou fazer antes de buscar a função? Deixar tudo na mesma unidade de medida, que é a unidade do Sistema Internacional. E aí, lembre-se, Sistema Internacional trabalha com metros e segundos. Então, não posso trabalhar em quilômetros por hora. Lá no comecinho do ano, nós falamos em conversões de unidades de medida e montamos uma relação entre quilômetros por hora e metros por segundo. Então, sempre que o problema me dá em quilômetros por hora e eu preciso transformar para metros por segundo, eu divido por 3,6. Se for o contrário, eu multiplico por 3,6. Aí, da onde vem mesmo esses 3,6, professora? Vem da conversão de 1 quilômetro para metros, porque 1 quilômetro tem 1.000 metros, e de 1 hora para segundos, porque 1 hora tem 3.600 segundos, tá? Ou reveja a aulinha que eu fiz a explicação disso. Então, o que eu vou fazer? Uma regrinha de 3, tá? Ou então eu pego 90 quilômetros por hora, que já está aqui, e divido por 3,6 para transformar em metros por segundo. Eu já vou dividir direto, senão eu fico voltando sempre em assuntos passados e minha aula não anda. 90 dividido por 3,6, isso vai me dar 25 metros por segundo. E é esse valor que eu vou usar. Maneiras de eu resolver. Olhei para os meus dados, olhei para o meu desenho, não aparece tempo no enunciado. Se não aparece tempo, eu vou aplicar direto a terceira expressão, que é a equação de Torricelli. V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Eu tenho a velocidade final, 0. Cuidado com a velocidade inicial, tá? Por que cuidado com ela? Porque eu converti. Eu não vou usar a 90, eu vou usar 25 ao quadrado. Mantenho o sinalzinho de mais, mantenho 2, a aceleração, menos 2,5. Importantíssimo esse sinalzinho de menos aqui. E o ΔS? O ΔS eu não troco por nada, porque ele é a minha pergunta do problema. Acabou a física, sobrou só a matemática. Que matemática é essa? 0 ao quadrado, 0. 25 ao quadrado é 25 vezes 25, o que vai me dar 625. Mais com menos, dá menos. 2 vezes 2,5 é 5, vezes ΔS. Agora eu vou pegar esse menos 5 ΔS, que é negativo, e levo para o outro lado, e se ele vai para o outro lado, ele vai positivo. Então, 5 ΔS mantém o 625. O 5 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, copia tudo, menos o 5, porque o 5 passou dividindo. Agora, eu vou fazer a continha. 625 dividido por 5, o que vai me dar 125 metros. Então, a distância que ele percorreu, a variação de espaço, foi de 125 metros. Essa aqui é a minha resposta para o problema. Agora eu vou resolver ele de outro jeito, tá? Qual é o outro jeito que eu vou resolver? Eu vou pensar assim: eu tenho velocidade final, velocidade inicial e aceleração. Eu vou descobrir o tempo. De que maneira? Com a primeira expressão, V
igual a V0 mais AT. Pega essa primeira expressãozinha. Vamos trocar os dados. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, 25. Não pode usar o 90. Troco o sinal de mais por menos e coloco aqui o valor da aceleração. 2,5. Não troco o t. Eu vou achar o t. O t é negativo. Eu levo ele para o outro lado, ele passa positivo. Então, 2,5t é igual a 25. Copio o t, copio 25, e o 2,5 que está multiplicando eu passo dividindo. Daqui eu tiro, então, que ele demorou 10 segundos para parar. Agora eu consigo descobrir a distância que ele percorreu. De que maneira? Eu vou usar a segunda expressão, a do ΔS. ΔS é igual a V0 vezes T, mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Não sei o ΔS. Sei a velocidade inicial, o V0, é 25. Acabei de descobrir o T é 10. Sei a aceleração, 2,5 negativo. De novo, o t é 10. Só que aí eu coloco ele ao quadrado e sobre 2. 25 vezes 10 dá 250. Aqui eu já tirei um 250. Menos 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Vezes 2,5 dá 250. Dividido por 2 dá 150. Opa, dá 125. Perdão. Errei a conta aqui, gente. Fui falar rápido. Dá 125 essa conta. É 150 dividido por 2. 250 dividido por 2 dá 125. Portanto, o ΔS vai ser 250 menos 125, 125 metros. A resposta é a mesma. O jeito de resolver é que foi um pouquinho diferente. Vejam que na minha segunda solução aqui para o problema, eu fiz mais continhas do que na primeira. Nossa, qual que é o jeito certo de fazer? Os dois estão certos, tá? Fica a critério de vocês o jeito que vocês querem resolver. Quem copiou os meus rabiscos, beleza. Quem não copiou, tira foto da tela, ou alguém tira foto e depois manda no WhatsApp, porque eu vou sair dessa tela e vou para o chat, para o PowerPoint, resolução em PowerPoint, tá? Então, estou descartando aqui a imagem. Isso, Eduardo, pode decorar aí 10 metros por segundo igual a 3,36 quilômetros por hora, né? Tem que fazer a conversão, importantíssima a conversão. Pessoal, enquanto tem gente aí copiando, terminando de copiar, vendo o slide em PowerPoint, porque tem um slidezinho em PowerPoint, eu vou começar a chamada, tá bom? Vou começar aí do meu jeito maluquinho de começar, aleatoriamente. Luara, cadê a Luara? Fala um oi pra mim, Luara. Põe um S no chat aí, Luara. Luana, cadê a Luana? Luana, acorda, Luana. Cadê você, Luana? Letícia, Lelê, fala um oi. Luana tá aí. Cadê a Letícia? Aí, ele. Salve, salve. Leonardo Marques e Leonardo Amarante estão presentes? Léo, o Marques e o Amarante. O Marques está. O Léo Amarante? Não? Leandro Orita. Leandrinho. Salve, salve, Leandro. Leandro Castro. Salve. Júlio César. Oi, Júlio. Júlia. Julinha, cadê você? Oi, Julinha. Daqui a pouquinho eu retomo a chamada.
Pessoal, vou tirar esse PowerPoint, eu vou abrir um outro arquivo aqui para pegar mais exemplos para fazer com vocês, tá bom? Com enunciados. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê minha pastinha? Oh, tem que abrir tudo de novo. Vamos lá. Potuca, slides de aula. Todos esses enunciados estão no e-book de vocês, tá bom? Vocês têm todos esses pontos aqui lá no e-book. Deixa eu abrir o aceleração 2 para ver do que ele fala. Tem exemplos aqui. Então, vamos fazer esse exemplo agora, depois... Vou fazer todos que estão nesse slide. Vamos lá. Fica meio misturado. Um automóvel está a 30 metros por segundo quando quando seus freios são acionados, garantindo-lhes uma aceleração de retardamento de módulo 5 metros por segundo ao quadrado, suposta constante. Determine quanto tempo decorre até o automóvel parar. Então, separando todas as informações do problema. O automóvel está com essa velocidade. Portanto, essa daqui é a velocidade inicial dele. Eu vou imaginar que tem uma trajetória, tem um automóvel, esse automóvel está vindo com essa velocidade de 30 metros por segundo. Aí os freios vêm e dão uma aceleração de retardamento. Olha aí, ó. A palavra retardamento me diz que essa aceleração dele é uma aceleração negativa. Falou em freios, já pensa que a aceleração é negativa. E vale 5 metros por segundo ao quadrado. Então, ele me deu a aceleração no enunciado. Determine quanto tempo, então a pergunta é o tempo que ele demora para parar. Se ele parou, isso significa que a velocidade dele aqui no final vale zero. Funções que eu tenho. Voate, V igual a V0 mais AT. Sorvetão, V igual a V0, T, mais AT quadrado sobre 2 e Torricelli. Olha, se a pergunta é tempo, com certeza essa última eu não vou usar, porque nem aparece tempo nela, tá? Ah, Glaucia, mas e se eu quiser usá-la? Você vai usar para achar o deslocamento, então vai achar o delta S nela, para depois substituir no sorvetão para achar o T. Vai dar mais trabalho, tá? Eu já vou descartar de cara a primeira e a segunda, porque eu também não tenho deslocamento no problema. Então, apareceu para mim V igual a V0 mais AT. Não preciso converter unidade de medida, porque está tudo na unidade certa. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, 30. Aceleração, menos 5. Com isso, eu acho T. O T, menos 5T, é negativo. Passa para o outro lado, positivo. 5T é igual a 30. Copio T, copio 30 e passo 5 dividindo. Isso vai me dar 6 segundos. Ok? Bem bobinho esse exercício. Um dos mais bobinhos que pode aparecer até na lista para vocês. Exercício bem simplesinho mesmo. Vou deixar a resolução em PowerPoint, que ela é mais organizadinha e mais bonitinha que os meus rabiscos. E aí eu vou continuar aqui a chamada, tá? Então, 6 segundos para parar é dose, né? Muito tempo. Na minha opinião, muito tempo. E ele estava vindo devagarzinho, né? Cadê o Ademir? Põe um S para mim no chat, Ademir. Se estiver presente. Antônio. Antônio tá por aí. Põe um S para mim no chat, Antônio. Nem o Antônio Henrique, nem o Antônio Miguel estão aí. Bia. Cadê a Bia? Opa, desculpa. Nada de Bia também. Breno. Salve, salve, Breno. Carol. Cadê a Carolzinha?
Olha, eu tomei uma multa esses dias por velocidade, tá, Edu? Então, pensando assim, em quilômetros por hora, 6 segundos até que não foi tanto tempo que ele demorou para parar, né? Se ele tá vindo a 108 quilômetros por hora, não foi tanto tempo assim. Mas, pensou em freagem, não é muito bom a gente demorar muito tempo, não. É um carro, o carro demora muito, não tem jeito. Já passei por você, Ademir, desculpa. É que para físicos, velocidades altas, Edu, é velocidade da luz, tá? Normalmente, a velocidade da luz é que a gente chama de velocidade alta. Essa velocidade para nós físicos, normalmente, ela é baixinha. Continuando a chamada, a Carol e a Dani não estão. Darwensky já saiu, né, da aula. Edu, sim, sim. Cadê o Edu? Edu, aí, Edu. O Du Fernandes, tá aí? Ou só o do Henrique? A Carol também está, a Daniele também. Tá aí o Du Fernandes? Não? Cadê o Gui? Oi, Gui. Gu, o Bonilha e o Lima. O Bonilha está. Cadê o Gu Lima? Salve, salve, meninos. Tô indo para o próximo exemplo. Ai, só eu andando a 0,9 da velocidade da luz, quem me dera. Vamos lá, próximo exercício. Vamos lá. O enunciado é longo, mas o exercício é simples. Tem uma tabela. Vamos ler o enunciado junto comigo aí, acompanha. Num movimento, a velocidade escalar do móvel varia em função do tempo, de acordo com os valores apresentados na tabela. Por que ele fala velocidade escalar? Porque ele não está pensando na direção e no sentido. Ele está pensando apenas no valor numérico, na escala. É uma tabela, e aí vamos olhar a tabela. Ele diz que é velocidade em função do tempo. Na tabela eu tenho o tempo em segundos, mudando de 0 para 1, de 1 para 2, 2 para 3, até 8 segundos. E a velocidade está variando em metros por segundo, de 10 para 8, para 6, 4, 2, 0, menos 2, menos 4 e menos 6. Lembrando, velocidades negativas têm um significado para nós em física. Tempos negativos, não, porque nós começamos sempre com o cronômetro parado. Continuando a leitura. O sinal da velocidade indica o sentido do movimento, segundo uma orientação da trajetória. Determine, dois pontos, item A. Se o movimento é uniforme ou variado. Aqui, nós vamos olhar para a tabela e nós vamos dar uma classificação um pouquinho diferente, tá? Do que ele está pedindo. Como é que eu sei se ele é uniforme ou se ele é variado? Nós vimos que movimento uniforme tem velocidade constante. Isso é, se ela começou com 10, ela deveria permanecer 10 o tempo todo. Como ela não permaneceu 10 o tempo todo, eu vou dizer então que esse é um movimento do tipo variado, tá? Mas ele não é variado de qualquer maneira. Ela não foi de 10 para 8, para 25, para 14, para 19, para menos 7. Não variou aleatoriamente. Se nós olharmos, a cada 1 segundo, tem uma mudança na velocidade que equivale a 2 metros por segundo. Então, de 10 para 8, ela diminuiu 2. De 8 para 6, ela diminuiu 2. De 6 para 4, ela diminuiu 2. De 4 para 2, ela diminuiu 2. De 2 para 0, ela diminuiu 2. De 0 para menos 2, vai aparecer, nossa, a diferença continua menos 2. Sim, só que aí ela já não diminuiu, ela aumentou para nós, fisicamente falando. De 2 para 4, a diferença entre elas é menos 2. E de
menos 4 para menos 6, a diferença é menos 2. Então, a velocidade está variando sim, mas ela está variando sempre em menos 2. O que significa para nós que esse movimento é um movimento uniformemente variado. Ele não é um movimento simplesmente variado, porque ela não variou de qualquer jeito. Ela variou sempre da mesma forma. Então, eu estou dando uma respostinha aqui um pouquinho diferente da pergunta. A pergunta é uniforme ou é variado? Eu poderia simplesmente responder, olha, ele é variado. Beleza? Beleza. Porém, eu estou chamando atenção ao fato de que ele foi variando, porém foi variando sempre da mesma forma. Continuando aqui o exercício. Então, o item A está feito. Item B. A velocidade escalar do móvel no instante inicial. O que seria o instante inicial? Isso é, quando t é igual a zero. Olha na tabela. Quando t é igual a zero, quanto vale a velocidade? Pela tabela, a velocidade vale 10 metros por segundo. Então, eu tenho aqui o valor da velocidade inicial. Até aqui, tranquilo. Agora, ele quer. Se o movimento é acelerado ou retardado nos intervalos de t 0 segundos até o t igual a 4 e depois de t igual a 6 até t igual a 8. Vamos pensar. Para saber se ele é acelerado ou retardado, eu preciso comparar os sinais. Que sinais que eu preciso comparar? Se a velocidade é positiva e a aceleração é positiva, isso me diz que o movimento é acelerado, porque velocidade e aceleração têm o mesmo sinal. Velocidade positiva, progressivo. Se a velocidade for negativa e a aceleração também for negativa, isso também significa movimento acelerado. Então, tem que ter o mesmo sinal. Ah, mas velocidade negativa é retrógrado. Sim, concordo. Agora, se velocidade for positiva e aceleração negativa, a gente diz que o movimento é retardado. Se a velocidade for negativa e a aceleração positiva, também é retardado. Então, sinais diferentes, retardado. Sinais iguais, acelerado. Ah, mas eu não tenho a aceleração. Então, eu vou calcular a aceleração. Como é que eu calculo a aceleração? Delta V sobre delta T. Ah, Glaucia, você já calculou a aceleração? De certa forma, já. Eu sei que a velocidade sempre variou em menos 2, não é isso? E para variar em menos 2, quanto tempo ela está demorando? Pela minha tabela, sempre 1 segundo. De 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, sempre está se passando 1 segundo. Então, a aceleração vale menos 2 metros por segundo ao quadrado. Tá, isso me dá a classificação do movimento? Não. Vamos classificar o movimento. Ele quer de t igual a 0 até t igual a 4 segundos. Olha na tabela o sinal da velocidade de t igual a 0 até t igual a 4 segundos. De t igual a 0 até t igual a 4 segundos, os valores das velocidades são todos positivos. Ok? Todos eles têm o sinalzinho de mais ali, escondido. Movimento progressivo. Tá? Então, velocidade positiva, porém, a aceleração é negativa. Se a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, o movimento é um movimento do tipo retardado. Tem sinais diferentes a velocidade e a aceleração. Ainda no mesmo item. Eu fiz de 0 a 4, agora eu vou fazer de 6 a 8. De t igual a 6 até t igual a 8 segundos,
o que acontece com o sinal da velocidade. Olha lá, na tabela. T6 é menos 2, T7 é menos 4, T8 é menos 6. Todas essas velocidades são negativas. E aí eu comparo com a aceleração. A aceleração também é negativa. Se as duas têm o mesmo sinal, ele é acelerado. E dá para saber aqui um instante em que ele inverteu o sentido do movimento, né? Que foi no t igual a 5. Ok? Então, com isso, classificamos um movimento de t 0 segundos até 4 segundos e de t 6 até 8 segundos. Vamos para o item D. O item dele que é a aceleração escalar média de 0 a 2, de 3 a 5, de 4 a 7. Eu não vou fazer de novo porque a gente já sabe. A aceleração é constante. Não importa o intervalo de tempo que eu pegue. A aceleração tem sempre o mesmo valor. Ela vale menos 2 metros por segundo ao quadrado. O problema podia ser mais original. Perguntar as funções da velocidade, por exemplo. Ele não perguntou, mas ele poderia ter perguntado. Qual é a função? Escreva a função da velocidade pelo tempo. Então, função da velocidade é v igual a v0 mais at. Se eu vou escrever a função, eu mantenho v e mantenho t. Troco v0? Troco. Por quanto? Olha lá no item B. V0 é 10. Troco a aceleração? Troco. Por quanto? Por menos 2. Escrevi a função horária. Aí, se ele quisesse a função da posição, o sorvetão, só com essa tabela não dá para escrever a função do sorvetão. Para escrever a do sorvetão, eu precisava saber a posição inicial, tá? Sem a posição inicial não dá para escrever o sorvetão. Então, ele poderia ter pedido para eu fazer o gráfico da velocidade em função do tempo. Ele poderia ter falado, ó, dessa tabela, faça o gráfico. E aí, esse gráfico seria como? Da velocidade em função do tempo. Velocidade no eixo Y, tempo no eixo X, e eu ia passar os pontos e eu ia achar aí uma reta decrescente. No primeiro e no quarto quadrante, ocupando os dois quadrantes, tá? Mas ele não pediu nem a função, nem o gráfico, nada disso. Ele fez perguntas bem bobinhas. Tirem cópia da tela, foto da tela, porque eu estou fechando essa tela para deixar a resolução em PowerPoint e prosseguir a chamada, porque a minha aula está acabando, tá bom? Então, olha, hoje é uma aula só, passa rapidão. Vocês já podem ir trabalhando na lista, ok? Então, só aqui encerrando a chamada, tá? Isabelle está presente? Calma, Júlio. Ah, já chamei você. Então, tchau, Júlio. Isabelle está presente? Ok, Isa. João Paulo. Cadê João? Salve, salve, João. Joyce. Oi, Joyce. José Fernando. Oi, José Fernando. Vitor Eugênio. Vitor Eugênio. Salve, salve, Vitor. Vitor Santos. Vitor Henrique. Ainda não, Lucas. Minha chamada é aleatória. Vitor Silva, Vitor Henrique. Ok, os dois Vítores ainda estão aí. Tiago. Cadê o Tiago? Samuel. Renan. Ah, é, o Tiago tá fazendo a cirurgia, tem razão. Samuel não. Renan. Raul. Salve, salve, Raul. Rafael Lopes. Rafael Alves, tá aí, né? Vamos aos Pedros. Pedro Rafael. Pedro Lucas e Pedro Azevedo.
Pedro Lucas está. Pedro Azevedo e Pedro Rafael? Pedro Rafael também. Pedro Azevedo, não? Não. Matheus Nascimento e Matheus Pereira? Os 3 Pedros estão. Beleza. A Pamela, pulei a Pamela. Pamela tá aí, Pamela? Oi, Pamela. Desculpa aí, pulei você. O Matheus Pereira está. Cadê o Matheus Nascimento? Não. Marcos. Lucas Santi e Lucas Valério. Ok. Pessoal, estou encerrando a aula por aqui. Edu, você está aí? Peraí, deixa eu ver se você já não respondeu, Edu. Edu, você já tinha respondido para mim, Edu. Tá bom? Pessoal, estou encerrando a aula por aqui, a gravação. Na próxima aula, eu tiro dúvidas da lista. Tchau, Joyce. E também faço mais alguns exemplos com vocês, ok? Obrigado pela presença na aula e até quarta-feira. Não, sexta, né? É quarta, nós temos 2 aulas na quarta. Então, até quarta-feira, pessoal. Boas aulas, boa semana para todo mundo. Tchau, tchau, gente.